Então, galera, só para corrigir aqui que eu falei errado, o nome do minério é pirita. Eu estava falando mica porque eu estava fazendo um outro estudo. É esse material aqui, galera, que eu tô mandando para Fiocruz. O que acontece? Eu tenho a perita desses dois modelos aqui, a dourada e essa prateada. Eu só fiz o teste na dourada. E o que acontece? Quando você incide a luz ultravioleta nesse material, algumas partículas vermelhas vão aparecer, mas você tem que ter uma lupa, né? Como você vai incidir a luz ultravioleta? Com uma lanterninha pequena, você vai jogar no elemento aqui e algumas partículas, ou seja, alguns elementos que estão misturados nessa perita, elas vão gerar uma luz vermelha, né? Nós sabemos que a luz ultravioleta trabalha em escalas quânticas, né? Cálculos quânticos. Então, quando você joga a luz ultravioleta sobre esse material, que é um metal, né? É um minério. Alguns minérios, alguns elementos que estão misturados na perita, começam a se acender, ficam vermelhos. Isso você vai ver com auxílio de lupa. Então eu encontrei uma área da perita que tem mais desse material. Um material como se fosse esse material escuro aqui, ó, que está nessa outra aqui, nessa figura aqui de baixo. Esse material escuro, como se fosse isso aqui. E aqui eu encontrei 10 pontos, 7 ou 10 pontos vermelhos. Ou seja, 7 ou 10 pontos vermelhos que a olho nu assim, sem nenhum elemento sendo lançado sobre esse material, não ocorre nada. Quando você lança a luz ultravioleta, que a luz ultravioleta ela costuma emitir elétrons. Esse material ele tem os elétrons excitados e ele gera uma energia, ele gera uma luz, uma luminosidade vermelha acesa. Não é um vermelho fraco, é como se ele simplesmente se iluminasse, né? Imagina se tivesse uma parede desse material, você chegou com a luz negra, ela vai ficar completamente vermelha. E isso é uma coisa incrível, né? Porque eu nunca vi nenhum elemento se comportar dessa maneira, né? Então eu estou encaminhando, eu vou ter que refazer o vídeo porque eu falei mica e eu estou fazendo outro estudo sobre a mica, sobre outros materiais que são ligados à perita. Eu fiquei aqui meio louco aqui nessa situação e acabei falando isso. Então você vê, ó, tem as partículas, né, maiores, em forma poligonal que fala, e dentro tem certos elementos que misturam. Esses elementos que podem ser a chave aí para essa luminosidade. É uma grande descoberta porque, primeiro, por ela refletir a cor vermelha, né? Eu não vejo elementos que são. Quando você emite a luz ultravioleta, você não tem resposta vermelha, né? De elementos vermelhos. E por acaso eu fiz essa pesquisa, por quê? Porque eu tinha um material aqui em casa e tinha a lanterna. Então, por acaso, não foi uma coisa assim que eu planejei, não. Eu comecei a investigar o elemento, simplesmente incidi a luz para ver qual seria a resposta, né? Foi uma inspiração assim que a gente tem na hora. E realmente, tá vendo esses pontos vermelhos aqui? Aqui você tá vendo a olho nu, né? No caso, na minha não tem esses pontos vermelhos, mas eles ficam praticamente acesos assim, dessa cor mais aceso ainda, né? Tem aqui, parece até rubis ali, em pedaços, pequenas partículas de rubis. Então eu quero descobrir qual é o material que está fazendo esse reflexo, né? Ultravioleta, com a ação ultravioleta está fazendo essa imagem. Não é possível filmar com a câmera do celular, porque a câmera do celular ela tem filtros, né? Então o roxo saiu azul, ele não mostra a violeta, a cor ultravioleta, como ele mostra como azul. Até porque deve se apagar o outro material, porque a luz ultravioleta que a gente usa, ela tem um azul nela, eles colocam o azul para dar mais uma potência ali, mas ela tem ultravioleta também, que não aparece na imagem do celular. Não é possível filmar, isso daí você vai ter que ver a olho nu, né?